O objetivo dessa aula é a gente entender como encontrar os arcos notáveis e seus valores pela circunferência trigonométrica, certo? Antes, eu quero falar uma coisa, inclusive do vídeo anterior. Olha só, é importante observar que quando um arco AP de medida alfa tem extremidades sobre o eixo Y, o segmento OP é paralelo ao eixo das tangentes. Assim, para alfa igual a π sobre 2 mais kπ, que significa o ângulo, né, de 90 graus e todos os seus côngruos, com k pertencente aos inteiros ali, tangente de alfa não está definida. Observe alguns valores notáveis do seno, cosseno e da tangente. Então a gente vai ver os valores notáveis que a gente já viu na trigonometria 1, que é 30, 45, 60, só que agora identificando na circunferência trigonométrica. Antes eu vou mostrar o que acontece aqui. Olha só. Não existe a tangente de 90 graus. Por quê? Um arco que tem 90 graus, ó, vai ser um arco que sai daqui e vem até aqui. Esse aqui é o 90 graus, né? Um ponto aqui, ó, tem 90 graus. Não tem como eu calcular a tangente quando ela está paralela com o eixo Y. Então, em quais graus a tangente vai estar paralela com o eixo Y? No 90 graus e no 270, certo? No 90 graus e no 270, a tangente aí vai estar paralela com o eixo Y, né? Vai ficar o 270 graus, é um ponto exatamente aqui. Eu vou até escrever ali, ó. Deixa eu pegar a caneta verde aqui. Olha só, esse ponto aqui, ele vale π sobre 2. E esse ponto aqui, ele vale 3π sobre 2, que é o 270 graus, certo? Vou colocar tudo em radiano já. Então, não existe tangente desses valores, porque ó, não tem como eu projetar a tangente para cá. Eu já vi gente fazer isso. Projetar a tangente para cá e dizer que essa é a tangente. Tá errado, tá? A tangente de π sobre 2, que é 90 graus, e de 3π sobre 2, que é 270 graus, não estão definidas. Não existe. Você pode afirmar. Tangente de 90 graus não existe. Tangente de 270 graus não existe, tá? Pode afirmar isso. E todos os arcos, né, que são côngruos a eles, também não existe. Essa daqui é a expressão geral lá que a gente estava vendo, tá? Todos os arcos côngruos a 90 graus, a 270 graus, a tangente deles não vai existir. Por quê? Porque vai ser sempre paralela aqui com o eixo das tangentes, né? E aí não tem como projetar ela para lá, certo? Então vamos lá. Começando aqui, ó, com 0 grau ou 0 radiano. Quanto que vale seno, cosseno e tangente de 0 graus? Vamos identificar aí na circunferência trigonométrica o seno. Como que eu identifico o seno? É o eixo que está em pé aqui, né? Ó, então, o seno de 0 graus, onde que está o 0 grau? O 0 grau é esse ponto aqui, né? Ó, é esse ponto aqui. O seno é refletido ali, então o seno de 0 é 0. E o cosseno? O cosseno, a gente olha aqui para o eixo X. E esse segmento aqui, né, de 0 graus, vale como se fosse o raio da circunferência. Então, ele vale 1. Portanto, o cosseno de 0 é 1. E a tangente de 0? Pô, tangente de 0 também está aqui no 0. Então, ela vale 0, assim como o seno, né? Que não tem como eu projetar o seno para lá. Projetando o seno aqui, ó, ele vai dar 0 também. Tá? Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0. Agora vamos para o 30 graus, ó. 30 graus ou π sobre 6 radianos. Então eu fiz o desenho aqui, ó. Eu desenhei o ângulo aqui de 30 graus, certo? Aí eu projetei ele aqui. Pô, esses valores, sempre que eu vou explicar isso, aí os alunos perguntam: mas de onde foi que você tirou esse raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2 e o meio? Bom, na trigonometria 1, a gente fez a demonstração do porquê que o seno, cosseno e tangente de 30 graus é esses valores.
Vocês lembram? A gente fez essa demonstração pelo triângulo retângulo. E a gente viu o porquê que dava esses valores. E se você for uma pessoa observadora, você vai ver que aqui, ó, forma um triângulo retângulo. Na hora que eu ligo aqui, ó, forma um triângulo retângulo. E é justamente por esse fato que eu coloco esses valores aí, certo? É os valores que a gente viu lá na trigonometria 1. Então, se você não está lembrado da demonstração do porquê que o seno, cosseno e tangente é esses valores no triângulo retângulo, volta lá na minha playlist de trigonometria 1, que é a trigonometria no triângulo, e aí vocês vão conseguir entender o porquê que é esses valores, tá? Não tem como eu voltar nisso aqui, porque senão o vídeo vai ficar de 50 minutos, né? Então já tem um vídeo disso aqui no triângulo retângulo, volta lá e assiste, tá? Eu não vou me ater muito nisso aqui, até porque aqui é os ângulos notáveis que a gente já viu lá. Os ângulos que a gente vai ver que são diferentes aqui na trigonometria 2 é os ângulos de 90, 180, 270 e 360. Esses são novos. Mas esses daqui a gente já trouxe de lá da trigonometria 1. Então, esses valores aqui saíram de lá, tá? Então tá aqui, ó. Aonde que eu olho o seno desse arco aqui, ó? O seno desse arco aqui. O arco que tem 30 graus. Eu olho aqui no eixo dos y. Aí eu faço a projeção, né? Ó, pego o ponto, projeto aqui para o eixo y. E aí essa medida vale meio e ela é o seno. Então o seno de π sobre 6, que é o seno de 30 graus, vale meio. E o cosseno? O cosseno eu olho para o valor aqui embaixo, né? Ó, no eixo x. Aí eu faço a projeção aqui. Não tá junto do ponto, fica um espacinho, porque o desenho ficou pequeno. Aí não dá pra ver o espacinho, mas fica um espacinho, porque se fosse tudo valeria 1, né, ó, igual aqui. Mas não é tudo, tá? Ainda sobra um espacinho, porque o desenho ficou pequeno, não vai dar pra perceber. Mas aí esse valor aqui vale a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus, né, que é o π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, ó, eu prolongo ela, né, até o eixo das tangentes, e eu olho esse segmento aqui, ó, que vale a raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus, tangente de π sobre 6, raiz de 3 sobre 3. Agora vamos para o 45, ó. Faço aqui, ó, a projeção, né, o arco de 45 graus, né? Aqui está o ponto, né, o π sobre 4, aqui estava o ponto π sobre 6, né, que é o arco de 30 graus. Aqui o arco de 45 graus, certo? E aí vamos identificar seno, cosseno e tangente. Primeiro eu faço a projeção aqui para baixo, depois faço a projeção aqui para o eixo y, e aí eu consigo identificar. Quem é o seno? O seno é sempre em relação ao eixo y. Então depois que eu fiz a projeção, esse segmento aqui é o seno de 45 graus, que vale raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de π sobre 4, que é o seno de 45, vale raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Eu olho aqui para baixo depois que eu fiz a projeção, ó. O cosseno de 45 tem como medida raiz de 2 sobre 2. E a tangente, ó, é o segmento aqui, né? Depois que eu fiz o prolongamento aqui, eu tenho o arco aqui, aí eu prolongo ele até o eixo das tangentes. E esse segmento aqui vale 1, então a tangente de π sobre 4 é 1, tá? Lembrando, ó, que isso aqui formou um triângulo retângulo, ó. E a gente já fez a demonstração na trigonometria 1, na trigonometria no triângulo retângulo, do porquê que a gente utiliza esses valores aqui, tá? Bom, agora a gente tem aqui 60 graus ou π sobre 3 radianos. Desenhei aqui a minha circunferência, fiz aqui o ângulo de 60 graus, né? Projetei ele aqui para o eixo das tangentes, fiz a projeção aqui no eixo x, né? Do eixo x, fiz para o eixo y, e aí como que eu acho o seno? Esta medida aqui, ó, esse segmento é o seno de 60 graus, seno de π sobre 3, que vale raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, depois que eu fiz aqui, ó, os pontilhados para o eixo x, o cosseno é esse segmento aqui, que vale meio, ó, tá na metade, né? Exatamente o segmento, vale meio.
Então, o cosseno de 60 graus, ou π sobre 3, vale meio. E a tangente, ó, eu faço a projeção lá para o eixo das tangentes, e esse segmento aqui vale a raiz de 3. Então, a tangente de π sobre 3, ou a tangente de 60, é raiz de 3. Certo? Então, esses são os ângulos notáveis que a gente já aprendeu lá na trigonometria 1, tá? Eu já demonstrei lá na trigonometria 1 por que são esses valores. Eu não vou fazer essa demonstração aqui de novo, porque já tem um vídeo só sobre isso lá, tá? Então, quem quiser ver, vai lá. Ou se der por satisfeito, né, não questionar, né, o porquê que seno, cosseno, tangente desses valores é isso aí, ok. Mas, se tiver dúvida, se quiser questionar o porquê, vai lá no meu vídeo da playlist 1, né, de trigonometria 1, que tem lá essa demonstração. Só que aí é a demonstração no triângulo retângulo, né, porque é justamente o que forma aqui. Bom, agora o diferencial tá aqui, ó, tá nesta tabela. Esta tabela aqui é dos ângulos que, inclusive, lá na trigonometria 1, quando eu fui fazer a demonstração desses ângulos aqui, eu falei, olha, por enquanto, aqui na trigonometria 1, os ângulos notáveis é só 30, 45 e 60. Só que na trigonometria 2 vai aparecer mais 4 ângulos que vocês vão ter que gravar também. Ou que vai ter que saber desenhar a circunferência e achar. Certo? E é esses ângulos aqui, ó. 90 graus ou π sobre 2 radiano, 180 graus ou π radiano, 270 graus ou 3π sobre 2 radiano e o 360 graus ou 2π radianos. Bom, 90 graus. Vou desenhar aqui, ó, um arco que tenha 90 graus. Então, como é que eu faço? Eu saio daqui do zero, né, ó, e paro lá no π sobre 2, certo? Então, esse ponto ali é o π sobre 2, que é o 90 graus. E aí, se você for olhar o seno, a gente olha o seno, é o segmento aqui no eixo Y. Esse segmento que vai da origem até o ponto lá, que é o π sobre 2, é como se fosse o raio da circunferência. E a gente está trabalhando com uma circunferência unitária. Então, o raio vale 1. Então, eu posso dizer que o seno de π sobre 2 é 1. Certo? Bom, e o cosseno? Cosseno desse arco aqui, ó, né, desse arco, eu tenho que fazer a projeção aqui para o eixo X. Mas dá para mim fazer isso? Não. Então, ele vale 0. Cosseno de π sobre 2 vale 0, né? Porque não tem como fazer a projeção aqui, ó. Se eu fizer a pontilhada, vai dar exatamente aqui na origem, que é o 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. E a tangente, como eu disse ali, né, no começo do vídeo, tangente de 90 graus não existe. Porque aqui está o 90 graus, ó, não tem como eu fazer a projeção ali para o eixo da tangente. Então, tangente de π sobre 2 não existe. Bom, agora vamos para 180 graus, ou π radianos. 180 graus é metade da circunferência. Né, ó, um arco aqui que tem metade da circunferência. Então, vamos olhar o seno. Bom, o seno é fazendo a projeção aqui para o eixo Y. Se eu faço a projeção aqui, vai dar na origem, que vale 0. E o cosseno eu olho aqui no eixo X, ó. Então, eu faço a projeção desse ponto até a origem no eixo X, e isso aqui vai ficar como sendo o raio da circunferência, porque a gente está trabalhando com uma circunferência unitária, então o raio vale menos 1, né? Por que menos 1? Porque está à esquerda do eixo Y, onde os valores de X é negativo. Então, por isso que fica menos 1, tá? Só que lembrando que o raio é uma medida, então não tem raio menos 1, né? A gente utilizaria em módulo. Só que aqui, como a gente está trabalhando de valor de ângulo, pode ficar negativo. Então, o cosseno de π é menos 1, certo? E a tangente? Bom, tem como eu projetar a tangente aqui para cá? Tem, né? Só que se eu projeto ela, vem da origem, que é o 0. Então, a tangente de π vale 0. 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. Desenhei aqui a minha circunferência, fiz um arco de 270 graus. E aí vamos olhar o seno. Ó. O seno é sempre no eixo Y. Então tá aqui o seno, ó, vem da origem até onde está o arco.
vale menos 1 também, né? Seria 1, porque é como se fosse o raio da circunferência, só que como está abaixo do eixo x, no eixo y aqui, é os valores negativos, então ele vale menos 1. Portanto, o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E o cosseno, na hora que eu faço a projeção aqui, ó, para o eixo x, né, que é o eixo dos cossenos, vai dar bem na origem. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e a tangente também não existe, porque está paralela, né, ó, com o eixo das tangentes, então ela não existe. 360 graus ou 2π, 360 graus é uma volta completa na circunferência. Então, quem é o seno? Seno é em relação ao eixo y. Na hora que eu faço a projeção, vai dar na origem. Então, o seno vale 0. E o cosseno? Eu pego da origem até o ângulo aqui, ó. O cosseno é em relação ao eixo x. Então, vale 1, porque esse segmento fica como se fosse o raio da circunferência. Cosseno de 2π é 1. E a tangente de 2π vai dar bem na origem aqui, ó. Então, ela é 0, certo? Tangente de 2π é 0. E aí, depois de tudo isso, eu fiz uma tabela aqui com os ângulos notáveis, ó. Agora, os ângulos notáveis não é só 30, 45 e 60. E sim 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Que tem todos estes valores aí, ó. Certo? Quem quiser tirar print dessa tabela aí, quem quiser construir ela, quem quiser procurar ela na internet e imprimir e colar no caderno, é interessante também, tá? Os valores que tá aí são os valores que a gente achou anteriormente, então eu nem vou comentar deles porque o vídeo já tá longo. Mas é os mesmos valores que a gente achou antes, tá?